Mensagem 3. Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 29. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29, revela que o reino de Deus, no sentido de vida, é uma semente lançada na terra, e cresce até atingir a maturidade, tempo no qual é ceifada. A semente é Cristo, e nós somos o solo no qual Ele, como a semente, foi semeado. A semente cresce, e finalmente produzirá a ceifa, a plena manifestação do reino. Por conseguinte, o reino é o Senhor Jesus, como a semente de vida semeado dentro de nós, crescendo, até que ele atinja a maturidade no tempo da colheita. Quando a safra estiver madura, se dará a colheita, a plena manifestação do reino. Marcos 4, 26 diz: e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é a realidade da igreja produzida pela vida de ressurreição de Cristo por meio do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Regeneração é a entrada, e o crescimento da vida divina no interior dos crentes é o desenvolvimento. O homem em Marcos, capítulo 4, 26, é o salvador escravo como semeador. O homem, no versículo 26, é o semeador no versículo 3. Esse semeador é o salvador escravo, que era o Filho de Deus vindo para semear a si mesmo como a semente de vida em sua palavra. Versículo 14. No coração dos homens, de modo que ele cresça e viva neles, e seja expresso desde o seu interior. A semente no versículo 26 é a semente da vida divina. 1 João, capítulo 3, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. É a semente da vida divina semeada nos crentes do Salvador escravo. Lançar a semente indica que o reino de Deus, o resultado e a meta do Evangelho do Salvador escravo e da igreja nesta era, é uma questão de vida. A vida de Deus, que brota, cresce, gera fruto, amadurece e produz uma colheita. Se lermos Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, cuidadosamente, perceberemos que o Evangelho é, na verdade, o reino de Deus. O versículo 14 diz que o Senhor Jesus pregava o Evangelho de Deus. E o versículo 15 diz que o Senhor declarava que o reino de Deus estava próximo. Visto que o reino de Deus se aproximava, as pessoas deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Aqui, vemos que o Evangelho e o reino de Deus são sinônimos. O reino é o Evangelho e o Evangelho é o reino. Se o reino de Deus fosse apenas uma esfera onde Deus exerce sua autoridade, ou uma dispensação para ele administrar seu governo, não seria possível que tal reino pudesse ser um evangelho para nós. Mas em Marcos é revelado que o reino de Deus é o evangelho. Quando o Senhor Jesus pregava o evangelho de Deus, ele pregava o reino de Deus. Que é o reino de Deus? Falando estritamente, o reino de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é o Filho de Deus encarnado, para ser o Filho do homem com o nome Jesus Cristo. Primeiramente, essa pessoa maravilhosa veio como semeador. Segundo, ele é a semente semeada por ele mesmo, o semeador. Quando o semeador lança a semente em nosso interior, isso é o reino.
Podemos dizer que, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o reino é a lavoura de Deus. Portanto, o reino é o semeador semeando a semente nos seres humanos. Hoje, esse reino é a lavoura de Deus. E essa lavoura é a vida da igreja apropriada. O Senhor Jesus não pregou apenas o evangelho pelo semear, mas ele é também a semente semeada. Isso significa que ele próprio é a semente do reino. Depois que essa semente é semeada em nós, ela se desenvolve em um reino. Se lermos todo o capítulo 4 de Marcos cuidadosamente, veremos que a semente do reino é Jesus e que o desenvolvimento da semente no conjunto dos crentes é o reino. De acordo com as epístolas de Paulo, esse conjunto é a igreja.